mas estamos de olho mesmo na pecuária aqui no Brasil, principalmente em relação ao valor da arroba do boi gordo, a disposição de carne bovina e, claro, a relação de oferta e demanda. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar pela internet a partir de agora com o sócio-diretor da Atenagro, Maurício Nogueira, que está aqui conosco. Maurício, obrigado pela participação mais uma vez, sempre um prazer enorme tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E, Maurício, nós observamos aqui nas cotações que a gente recebe diariamente uma recuperação para a arroba do boi, principalmente na última quinta e na última sexta-feira. Como é que você, neste momento, está analisando o mercado em relação à oferta e aos preços praticados? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre um prazer estar aí com vocês, obrigado pelo convite, né? Bom, nós tivemos uma semana que a gente já viu a reação aí do período seco começando, né? Então você evidentemente tem aquela pressão, normalmente os preços caem, né? Ficam pressionados nesse período que o pessoal começa a desovar animais, né? Só que nós temos uma oferta bem restrita no campo mesmo. Então, o preço do bezerro cedeu um pouquinho, né, nesse comportamento típico, mas o do boi reagiu, subiu, né? E o mercado futuro reagiu mais ainda, principalmente com essa notícia com esse acontecimento todo na Argentina, né? Uma notícia já de quase 2 semanas, mas cuja consequência vem sendo observada aí pelos agentes de mercado. Então, a expectativa do futuro é continuar dando uma margem boa aí para a hedge, né? E no mercado interno, né, no preço físico aí do boi, a gente vai continuar com essa oferta apertada, né? Aí a dependência de onde os preços se equilibram vai depender do fôlego dos frigoríficos e da capacidade dos frigoríficos fazer caixa no mercado interno também, né? Não é só a exportação leva aí cerca de 25%, 26% da produção total do Brasil, né? Maurício, nós observamos em relação a essa última semana e também as questões ligadas aqui à América do Sul. Há pouco eu falava sobre a Argentina e a decisão lá das entidades que representam o setor de manter até quarta-feira essa suspensão de comercialização de boi pronto naquele país. De alguma maneira, essa situação na Argentina foi anunciada no último dia 17 e, de acordo com o governo da Argentina, vai durar 30 dias. De alguma forma, isso também representa algum tipo de impacto para a concentração de embarques saindo do Brasil? Hoje é o último dia do mês, né, dia 31 de maio, hoje estão fechando o mês em relação às exportações também. E essa situação da Argentina impacta de alguma forma a maneira como as indústrias exportadoras elas embarcam o produto? Eu acredito que não vai ter um impacto tão grande no fluxo de exportação. Em preço, sim, né? Você está saindo aí o principal, o quinto maior player exportador, né? O quinto maior país exportador, está deixando de mandar o produto lá para fora, né? Então você vai ter um rearranjo aí do mercado, dos preços, mas eu não acredito que altere de maneira significativa o nosso ritmo de embarque. Precisa ficar de olho, claro, vai ter oportunidades, alguns frigoríficos vão aproveitar algum mercado, algum nicho que possa se abrir aí para o Brasil, mas eu não acredito que mude tanto, né, dentro do que a gente já está vivendo, né? Nós temos hoje um problema de oferta em todos os países, por isso que os preços, que a carne toda, né, a demanda por proteína é muito maior do que a oferta. Isso nós estamos falando de todas, né? Na carne bovina é a mesma coisa. Então, tudo que a gente puder exportar, você está vendo, nós estamos conseguindo, estamos enviando, estamos embarcando, né? Então, a saída da Argentina, no curto prazo, tende a não mudar muito o fluxo, mas vai estimular, sim, os preços em dólar no mercado internacional. Maurício,
Uma outra situação que nós destacamos aqui no Agricultura BR é em relação aos valores para arroba negociado no mercado futuro. Nós tínhamos nas últimas semanas um valor até com uma certa regularidade, eventualmente até alguma alta, fechava em queda na última sexta-feira, se eu não estou enganado, para os negócios na B3, mas de qualquer maneira, principalmente a posição de outubro, a gente tem visto ela com valores bem mais robustos. Tendência é seguir essa situação em alta aqui no Brasil? O mercado sobe, quanto mais perto de patamares que a gente não esperava, ou até superando esses patamares o mercado está, é mais difícil a gente projetar alta, né? Depende da demanda, depende da capacidade do fluxo de venda no mercado interno, né? Tem fôlego para isso? Tem sim, tem espaço para a gente chegar, principalmente quando a gente considera as mudanças no markup do varejo, quer dizer, o sobrepreço que o varejo coloca, né? O varejo não vai ser desse sobrepreço por vontade própria, mas nós temos uma outra força trabalhando nesse momento no mercado interno, que é a mudança no hábito de compra do consumidor. Então, o consumidor está mais atento a ofertas de preço pela internet e assim por diante. Então, acaba fazendo com que a competição no varejo diminua esse sobrepreço. Isso é muito bom para o setor produtivo. Agora, vamos pensar lá em outubro, né? Chegando uns 340 lá em outubro. Esses preços no mercado físico se sustentam. É difícil a gente projetar isso com o preço da carne no momento atual. Os produtores não gostam, né, quando a gente comenta, quando a gente fala, quando a gente analisa indicador de frigorífico, eles estão extremamente apertados, estão extremamente pressionados. O preço hoje que paga-se no boi é insuficiente para cobrir a oferta, as vendas de carne, de couro, de sebo e de farinha de ossos, por exemplo, se a gente considerar a desossa, né? Então, o frigorífico no mercado interno está extremamente apertado nesse momento. Geralmente, quando isso acontece, ou os preços vão para cima, forçando a inflação num patamar muito maior do que a gente está conseguindo medir, ou a gente tem aquelas quedas, né? Geralmente aí cai de 8, 10, 12, 15 reais por arroba, né? E o mercado volta a se estabilizar num patamar mais equilibrado. Então, é difícil a gente imaginar, nesse momento, que o preço atinja o que está lá no mercado futuro, né? E em recomendação com clientes, o que a gente fala quando os preços estão, quando o cenário está dessa forma, né? Garanta esse preço no mercado futuro, que a chance de chegar lá é pequena. Pode chegar, mas a chance de chegar lá é pequena. Né? Então, você já tenta se garantir para trabalhar com mais tranquilidade, principalmente quem engorda boi aí em sistemas de alta tecnologia, né? Maurício, eu vou trazer algumas situações, algumas variáveis, né, que nós temos dentro da cadeia produtiva. Uma delas é o dólar. O dólar hoje, especificamente, ele está em alta. Por conta do último dia do mês, nós temos o PETAX e também é feriado nos Estados Unidos, então isso mexe com o dólar. Normalmente o último dia do mês é sempre com elevações. Mas tirando essa situação do cenário, nós estamos vindo com um andamento para a moeda norte-americana em queda. A maior parte dos economistas que trabalham com câmbio acreditam numa valorização do real frente ao dólar. Então essa é uma questão que afeta diretamente, principalmente a indústria frigorífica exportadora, é o primeiro ponto. E o que afeta todo mundo é o custo aqui no Brasil em relação à engorda dos animais, tanto para boi magro quanto também para produtos como farelo de soja e como milho principalmente. Milho, inclusive, tem uma safra que deve ser muito inferior do que aquela que Conab tem apontado de acordo com as empresas privadas e principalmente do produtor rural, telespectador aqui do canal do Boi. Como é que, pensando neste cenário, como é que a cadeia produtiva tem absorvido essa situação? Porque as margens começam a apertar para todos os elos. Pode-se dizer assim? Apertam. Eu acredito que na pecuária de corte a gente tem algumas análises muito cruas, muito superficiais, focadas só em relação de troca. A gente mudou o patamar da arroba do boi. Então,
O ano passado, nesse momento, a gente falava em 230, nós estamos agora falando em 330. Então, as relações de troca também mudam, mesmo que elas se apertam, a sobra de recursos, depois de que você compra o insumo, ela é mais suficiente para remunerar o todo. Então, em termos de rentabilidade, nós estamos trabalhando num ano que melhora a rentabilidade, né? Se a fazenda for administrada da mesma forma que foi administrada no ano anterior. É difícil explicar isso olhando insumo a insumo, né? Então, o produtor de boi, de gado de corte, está no momento favorável, diferente do que está acontecendo na suinocultura e na avicultura, por exemplo, ou no leite, né? Nesses mercados, o custo do milho, o custo do farelo de soja são muito mais expressivos na composição do que é na pecuária de corte, mesmo considerando aí estruturas de confinamento que não confinam 100% do tempo, 100% dos animais. Enfim, a gente tem que analisar com muita cautela para não tomar a decisão errada, viu? Porque quem vende o boi hoje desse preço é aquele que tomou essas decisões lá atrás, quando o cenário parecia desfavorável. Então, a gente tem que ter muita cautela no momento de decidir, nem para acreditar num cenário extremamente melhor do que e nem acreditar numa situação muito ruim. Com relação à expectativa de milho, nós temos que aguardar os números aí que estão sendo pesquisados a campo, né? Do mesmo jeito que se projeta hoje uma falha, um problema aí de safra de milho, vamos lembrar que lá em 2019 projetou-se que milho e soja dariam muito prejuízo nos anos seguintes, porque a China sairia do mercado de suíno, né? Acabaria com o rebanho, parte do rebanho. E, na verdade, o que aconteceu foi um aumento de demanda, porque o rebanho que sobrou na China, que comia porcaria, né, o resto de comida nas produções mais artesanais, ele passou a ir para um sistema industrial. Então, o todo precisa ser analisado. Eu acho um pouco prematuro dizer ainda com relação ao que vai acontecer com o mercado de milho. E o mercado futuro é um grande indicador de quem trabalha com informação, né? Como que está vendo o mercado de milho para o próximo ano. Então, a gente precisa ter cautela, pé no chão e tomar as decisões em cima dos fatos que a gente tem no momento, né? Isso que a gente recomenda para o produtor, né? Não cair nem em informações muito otimistas, nem muito pessimistas, né? Afinal, o negócio dele tem que se manter, ele tem que ter o que vender nos próximos meses, né? Ele tem que se ajustar, se adaptar a esse cenário. Para encerrar, Maurício, alguns pecuaristas aqui que entram em contato diretamente com o canal do Boi, no Agricultura BR principalmente, falavam a respeito de começarem, né, de certo modo, já um período, eles já chamam de entre safra, um pouco mais cedo, por conta da disposição de pastagem. Apesar de muitos terem investido em tecnologia, cobertura de solo, consociação, para garantir alimentos aos animais, ele entra um pouco mais fraco, essa é a expressão, um pouco mais fraco do que entrava no ano passado. Isso mexe também um pouco com a decisão, na decisão de comercializar seus animais? Acredito que mexa sim, né? Você tem além da diferença técnica, tanto da composição do rebanho, como também das pastagens, né? Na qualidade das pastagens que a gente tem para esse ano, você tem toda a insegurança com relação ao ágio do bezerro, né? Então, na média hoje do Brasil, um bezerro desmamado está praticamente R$100 por arroba, mais caro do que um boi gordo, né? Então, essa decisão, sim, né? O custo do bezerro é muito expressivo no sistema de produção de recria e engorda. Esse, sim, é um componente que o pecuarista tem que ficar atento, né? Ele tem que fazer todo o cálculo dentro das possibilidades, da realidade dele, para decidir se comercializa, qual que comercializa, como que compra e que nível de tecnologia que vai usar naquele animal que foi comprado, né? E, claro, a realidade de pastos na entrada da seca é um determinante de como esses animais vão ser produzidos nos próximos meses, né? Principalmente se a gente considera que o custo dos alimentos está bem elevado, né? Por isso que hoje exige-se muito mais do pecuarista
em termos administrativos, né, do que se exigia antes. Decidir hoje sobre o que fazer nas próximas semanas ou nos próximos meses é muito mais complexo do que era há 5 anos atrás. Você tem que administrar uma quantidade de variáveis, de informações muito maiores do que se administrava antes. Então, isso também tende a exercer um processo de concentração entre os pecuaristas, né? Aquele que fica um pouco mais hesitante, que demora para decidir, acaba perdendo o time. O outro que é mais ágil, né? Que planejou melhor, né? Teu plano de compra, ele acaba comprando esses animais, esses bezerros, e acaba colocando num sistema de produção que vai gerar bom resultado para ele na fazenda. Então, no ano que vem, ele tem ainda muito mais fôlego em relação aos demais pecuaristas. Isso é uma questão que o produtor tem que ficar atento. Não é muito simples hoje a gente recomendar ou falar o que deve ser feito ou não, nem para o pecuarista, nem para quem está de fora analisando o mercado. É uma decisão muito mais complexa do que era em anos anteriores.